noite, irmãos, graça e paz, amém. É um prazer imenso poder estar aqui mais uma vez ministrando a palavra do Senhor. E hoje a gente tem um desafio. O tema da mensagem dessa noite é famílias que vencem em tempos difíceis. E aí a gente vai fazer uma exposição aqui do livro de Efésios. Efésios são 6 capítulos. Então leremos os 6 capítulos de Efésios. Será que conseguiremos terminar no tempo hábil? Mas vai dar certo em nome de Jesus. A gente vai ler trechos, claro, dos capítulos, mas gostaria de refletir com os irmãos algo que Deus já tem preparado ao meu coração sobre essa mensagem e o que é necessário para esse período que vivemos de mês de família, para que as famílias possam vencer os tempos difíceis. Porque o pastor Isaías pregou aí numas quartas-feiras, numa sequência de quartas-feiras, que os dias são maus, não foi isso? Então vivemos tempos difíceis, desafiadores para as famílias cristãs e, claro, desafiador para a igreja, consecutivamente, porque a igreja é uma reunião de várias famílias, não é isso? Então abram lá suas Bíblias em Efésios 6, a partir do versículo 10, e queria dizer que hoje a mídia vai ter um trabalhinho específico, um trabalhinho a mais, tá bom, Mariana? Hoje você vai dar uma trabalhada a mais, e aí eu convido os irmãos eu sei que parece um pouco de clichê, né? Mas mantenham a Bíblia aberta, porque a mídia não vai acompanhar. A gente vai ter que ler vários versículos, ao mesmo tempo pulando alguns, então os irmãos precisam estar manuseando a Bíblia, tá bom? Então assim, é basilar para a mensagem de hoje que todos vocês estejam com a Bíblia aberta e me acompanhando. Amém? Não. Amém, irmãos? Amém. Isso. Preciso desse feedback, porque vai ser correria. Então, fiquem comigo, não se percam não. Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto a mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com todas as armaduras de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir ao dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabalável. Esse texto é muito conhecido, e daí para frente começa a discorrer, né, sobre cada item da armadura, não é isso? Então, falando sobre o escudo da fé, sobre calçar o evangelho, sobre a espada, que é a palavra do Senhor, todos conhecem. Mas eu queria trazer uma profundidade um pouco maior sobre esse texto, dentro da análise crítica textual, no seguinte ponto. No versículo 10, a carta de Paulo aos Efésios, Paulo este que neste momento está preso, e aí ele começa assim no versículo 10, quanto ao mais, isso aqui pega, dentro da análise textual, quanto ao mais. Geralmente as cartas escritas por Paulo seguiam uma ordem cronológica, uma ordem textual, técnica. Então, quando escrevemos redação nos concursos que fizemos pela vida, na escola, tu não escreve redação de qualquer forma, tu segue ali uma ordem cronológica, uma ordem técnica da redação. Então, toda a redação, toda a carta, toda a epístola, ela começa com uma introdução, não é isso? Boas-vindas, saudações, não é isso? Aí depois vem o desenvolvimento, depois vem a conclusão. Então, todo escritor, todo redator, quando vai escrever algo para alguém, pela análise textual, você bota o que é mais importante aonde? No desenvolvimento. Então, na introdução, você introduz o que você vai dizer no assunto, durante toda a carta, durante toda a redação. No desenvolvimento, você discorre e defende o seu ponto de vista. A conclusão é somente uma conclusão. Você conclui ali um fechamento. Então, na conclusão, não é o que é mais importante, mas sim é um fechamento, é uma sugestão. Eu fiz um concurso não tem muitos anos, tem uns 3, 4 anos, e a gente treinava muito a conclusão da redação, que dentro da conclusão tinha que ter ali as sugestões. Então, se você fizesse uma redação para o Enem, e o tema fosse o desenvolvimento psicossocial do Brasil, fosse isso o tema, na conclusão, você vai colocar ali a tua opinião sobre o que pode ser praticado daí para frente. Quem está entendendo, diga amém. Beleza? Então, isso aqui já nos salta aos olhos de uma interpretação seguinte. A gente valoriza muito esse versículo, de que a armadura, o capacete, a espada. Só que me parece que para Paulo isso aqui é só a conclusão. É tipo, quanto ao mais, ou seja, no decorrer disso, no mais, para tanto. Mas por que ele fala isso aqui? Porque a perspectiva aqui não é de ataque.
é de defesa. E quando a gente pensa nesse texto, pelo menos pode ser que só eu que interpretava diferente por muitos anos, eu achava que aqui era um soldado da guerra que estava indo para o ataque. Mas não. Se os irmãos observarem, toda a estrutura que a gente vai ler no final da pregação, a gente está igual a Netflix hoje, a gente está começando pelo final do filme, vai voltar para o início, para depois concluir no final. Já viu filmes assim? Que começa pelo final, volta e termina? Vai ser assim. Mas vocês vão ver, vocês sabem sobre o capacete, fala sobre a capacete, fala sobre o cinto, fala sobre a espada, fala sobre a sandália, não é isso? Tudo, a couraça, tudo isso é defesa. Não, pastor, eu entendi, mas a espada é ataque. Não, a espada não é ataque. O que é ataque nessa época era o que? Lança. Era arco e flecha, era cavalos. E Paulo não faz nenhuma analogia com isso. Olha que interessante, a espada é uma espada curta, é uma espada de defesa, que você defende pelo escudo da fé e contra-ataca aqui com a espada curta. Não é para você atacar, é para você se autodefender, está se defendendo ali, é um contra-ataque. Porque esse texto faz parte de algo maior, que é a carta de Efésios, onde Paulo diz que depois de você ter feito tudo isso que eu falei nos 5 capítulos, agora você vai ter que se armar para defender tudo que você construiu. E é aí onde entra a mensagem de hoje. Famílias que vencem em tempos difíceis, a gente aprende já no primeiro tópico dessa carta, que está em Efésios capítulo 1, versículo 3. Vamos lá. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Agora, versículo 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos. A carta de Efésios, de Paulo aos Efésios, tem 4 grandes pilares. Presta atenção aqui: identidade, comportamento, relacionamento e guerra espiritual. São esses 4 pilares. E são esses 4 pilares que as famílias de hoje em dia precisam ter para passar tempos difíceis. Primeira coisa que Paulo está alertando, está relembrando aqui aos Efésios, é a identidade dele. E aí, mídia, coloca para mim, por favor, a identidade. Eu fiz uma identidade da Marinha no ChatGPT, né, na inteligência artificial. E vamos analisar. Isso aí não existe, tá? Esse rapaz não existe, isso é tudo fake, né? Tudo inteligência artificial. Mas só para a gente fazer um estudo de caso. Isso é uma identidade. A gente está falando de um soldado de guerra, certo? Uma identidade militar, ou a identidade sua do Detran, tem algo importante logo em cima. É a quem você serve. O rapaz ali, ele não representa nada, ele não é nada. Ele está ali, a carteira tem poder, a carteira tem peso pela instituição que ele serve. Quando um embaixador, quando um policial federal, um deputado, ele chega em algum lugar e dá uma carteirada, a identidade dele, ele mesmo não é nada. O que vale é o peso da identidade dele. As pessoas se bobearem nem olham, nem sabem. João, Pedro, Paulo, quer ver ali, a Polícia Federal, delegado de Polícia Civil, certo? Sim ou não? Independente do que a pessoa é, do que ela é como pessoa. O importante é quem ela representa. E aí, Paulo está falando aqui, ó, no versículo 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis. Meu irmão, minha identidade é servo do Senhor. Que Senhor é esse? É aquele que te escolheu antes da fundação do mundo. Famílias irrepreensíveis, famílias que passam por dificuldades, são famílias que sabem quem são individualmente. Nós somos servos do Senhor, filho do Deus Altíssimo que nos escolheu, ó, antes do mundo ser mundo, antes da fundação do mundo. E aí em Salmos 139, versículo 13, coloca ali, o salmista começa a descrever, né, o sentimento de que quando, ainda que ele era informe, Deus já conhecia. Lá em Salmos 139, versículo 13, Salmo 139, versículo 13, diz: pois possuístes as minhas entranhas, cobristes-me no ventre da minha mãe. Versículo 14, eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, a minha alma sabe muito bem disso. Versículo 16, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas.
Meu irmão, na tua identidade de cristão, a identidade dos componentes da família que resistem no dia mal, está escrito lá que você é filho de Deus. Você não está no mundo por acaso. Você não é uma obra de um acaso que por coincidência, por sorte, você chegou onde você chegou. Deus já te conhecia antes mesmo de tudo. Uma família que vive o propósito do Senhor, que resiste num dia mal, os componentes da família precisam saber disso. E como que a gente vai inculcar isso nos nossos? Deuteronômio 6, 4 e 5. Ouve, pois, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Ame, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. É inculcar, aí no versículo 7, né? Inculcarás isso no teu filho, ao levantar, ao dormir. A gente precisa relembrar isso aos nossos filhos, aos nossos pais, nossas mães, nossos irmãos, nossa esposa, nosso marido, a quem servimos. O peso que tem essa identidade. Quem é aquele que nos criou, de quem somos donos? Mas pastor, minha identidade não é nem da Marinha, nem tem aqui lá em cima, mas tem o Detran. O Detran é o que te controla. O Detran é o que te conhece. Se você cometer algum crime hoje, ou se você morrer queimado, a polícia vai aonde? Lá no Detran, porque lá que tem a sua o quê? Digital. Todo mundo repete comigo, digital. Levante seu braço esquerdo, por favor. Isso. Serve para nada, só para saber se vocês estão aí. Isso. Digital. O Detran te conhece. Primeiro, quando tu pega a identidade, a primeira coisa que tu olha lá em cima é de quem está te controlando. De quem você é, de quem você é monitorado. A tua identidade está lá do Senhor, que te conhece antes da fundação do mundo. Conhece os mínimos detalhes da sua identidade, da sua digital. Se tirar um fio do teu cabelo, ele conhece. E aí, a segunda parte da identidade tem a foto, tem um nome. E aí, a gente precisa entender quem somos nós. Está no versículo 11 do capítulo 2 de Efésios. Portanto, lembre-se que no passado, vocês eram gentis na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulavam circuncisão, que é feito na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam fora, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Eu jurava que ia dar um amém bem forte agora aqui. O que Paulo está lembrando aos Efésios é o seguinte, antes vocês eram perdidos, sem Cristo, sem salvação. Mas agora, vocês têm uma identidade. Mas agora vocês pertencem a Cristo. A identidade de vocês. E aí, irmãos, é muito forte quando passa aqui, no versículo 19. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Agora, isso aqui é muito profundo, irmãos. Edificados sobre um fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Irmãos, preste atenção aqui, não mexe em nada, só olha para mim agora. Quando Paulo diz assim, vocês são um edifício edificados para a honra do Senhor, onde Jesus é a pedra angular. Deixa eu te explicar uma coisa. As construções antigamente, elas não eram feitas com esses tijolos que nós temos modelados, né? Esses tijolinhos, esses pisos assim, bem desenhados, não eram. Se vocês forem lá no mosteiro de São Bento, né? É isso, mosteiro de São Bento, ali no centro do Rio, vocês vão ver que é uma pedra em cima da outra, certo? São várias pedras pontudas, uma maior, uma menor. Quem já foi em Paraty, quem, já foi em lugares históricos, vê isso, né? Aquele Ouro Preto, essas cidades históricas. Antigamente os escravos construíam assim, era uma pedra em cima da outra. Então eles colocavam uma pedra angular, que era o que dava sustentação e seguia o modelo, e ela era perfeitinha. Dali para frente era uma pedra sobre pedra. E aqui eu aprendo algo muito profundo, de que a nossa identidade é justamente essa. Quando a gente olha para aquela foto, pessoas com diferentes tamanhos, diferentes características, diferentes defeitos,
mas que juntos refletem algo maior, que é a construção de Deus. Que as pessoas olham nós juntos, apertados, pressionados, e aí formam uma característica maior, formam um corpo maior. Uma pedra, para ser posta na outra e ela se encaixar, sabe como é que ela era feita? Alguém sabe? Era no atrito. Então, por exemplo, peguei uma pedra assim, outra aqui. Para ela encaixar aqui, tu tinha que fazer o atrito, e ela assentava uma na outra. E eu aprendo que eu não edifico o irmão só pela parte boa que eu tenho, mas pela parte ruim também. São os meus defeitos, né? Uma pedra torta com a outra, que entrando no atrito com o outro, um atrito santo, um atrito bom, que faz esse muro se assentar, que dá estrutura. Não é o fio que é ferro, ou ferro que é ferro, afia o ferro, não é isso? O ferro que afia o ferro. Então assim, somos nós entrando em atrito. Meu irmão, uma família que passa o tempo difícil, tem que entender que os componentes entrarão em atritos, mas em atrito santo, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Tu entende o que eu estou querendo dizer? Olha só, é com os meus defeitos que a virtude da Vanessa é treinada. É pela minha ansiedade que a Vanessa treina a longanimidade dela. Não é só porque eu falo bem, não é só porque eu sou carinhoso que edifica ela, não. O meu defeito edifica ela. Volta aí 2 páginas. Gálatas 5:22. Algumas bíblias serão uma página só. Mas o fruto do Espírito que Espírito? Espírito Santo do Senhor, não é isso? É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não é lei. Como que você vai exercer a benignidade? Com pessoas o quê? Ruins. Como é que você vai exercer o amor? Com quem te ama? Não, com aquele que não te ama. Como que eu vou exercer a parcimônia, a paciência, com uma pessoa que é insuportável? Mas a gente está caminhando junto. É um atrito meu e dela aqui, ó, que a gente se firma. Nele, todo edifício bem ajustado, aqui ó, com bastante atrito, ajustadinho, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Famílias que resistem aos dias maus, que resistem às dificuldades, são aquelas que vão ter atrito sim. Eu lembro que no início do meu relacionamento, o pastor Isaías perguntou: e aí, quantas vezes vocês já brigaram? Aí, nenhuma, pastor. Tá errado, não é essa pergunta que o senhor faz, padrão? Tem que brigar. Uma briga, obviamente, né, santa, né, que vai trazer uma discordância de ponto. O que não tem em mim, a Vanessa me completa. O que não tem nela, eu completo ela. Tem uma imagem que eu gosto muito, bota aí para mim, por favor, Mariana, que é de física, é físico, mas até existe uma banda secular, talvez os irmãos conhecem, que até muita gente usa uma camisa preta, aí vem um prisma, aí é uma luz branca, e depois sai todas as outras luzes. Meu irmão, eu vejo Cristo aí, eu vejo o Senhor, porque olha só, a luz branca, eu não entendo muito de física não, tá? Mas a luz branca tem todas as outras, a cor branca tem todas as outras cores dentro dela. Quando você põe uma luz branca no espelho e ele faz esse efeito de reflexão, né? Aí cada cor dessa, ela tem um ângulo reflexivo diferente. Por isso que ela se divide. Então o vermelho, o ângulo é menor, o roxo, o ângulo é maior. E aí saem todas as outras cores. Todas as outras cores são originárias da cor branca. Repitam comigo, todas as outras cores são originárias da cor branca. A cor branca para mim ali é Jesus, é o Senhor. O prisma são as dificuldades e os desafios dessa vida. E as cores somos nós, cada um com suas características, cada um com suas dificuldades, cada um com seu tamanho, com seu ângulo de reflexão, cada um, mas todos nós juntos representamos um corpo que é Cristo. Quando nos juntarmos no lar celestial, todos nós seremos da cor branca, junto com Jesus, com o corpo glorificado, sem defeito, sem pecado. Mas por enquanto estamos aqui, vivemos com essa dificuldade. Meu irmão, famílias que vencem em tempos difíceis entendem que a identidade pertence a alguém muito maior que nos escolheu há muito tempo. O segundo, dentro da identidade, se identifica como uma pessoa pecaminosa, falha, com defeito, mas que esses defeitos têm que ser usados
para honrar e glorificar o nome dele. No capítulo 1, que eu pulei propositamente, no versículo 6 diz assim, ó, para louvor da glória da sua graça. Versículo 12, a fim de que sermos para louvor da sua glória. Versículo 14, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. É em louvor da sua glória 3 vezes num período de 1 a 14, em 14 versículos, para louvor de sua glória, para louvor de sua glória, para louvor de sua glória. Meu irmão, a tua identidade é para louvor da glória do Senhor Jesus Cristo. Ele quer te usar a despeito de para quê? É a despeito da nossa dificuldade, das nossas limitações, para que o nome dele seja exaltado, para a glória do nome dele. Meu irmão, é com o meu defeito, é com a minha ansiedade, é com minhas dúvidas, é com meus pecados. Dá até vergonha, né, se a gente fosse liberar o microfone para cada um contar os pecados da vida. Então imagina se passasse aqui num telão, igual as pessoas acham que vai ser assim, né? No final dos tempos, imagina, passar aqui, ó, tudo que você faz no secreto, ou tudo que você fez. Mas é assim mesmo, é com nossas limitações, com nossas falhas, porque a pedra angular é ele, nós somos as pedras toda torta, que vamos aqui, ó, em atrito. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Deus quer te usar com tuas dificuldades. Para de se acusar, para de se remoer por aquilo que passou, para de voltar naquilo que você já venceu. É aí, é nessa tua dificuldade, é no seu pecado, é naquilo que você passou de mais difícil na tua vida, é que Deus vai usar para quê? Para louvor da sua glória. Então entendemos que famílias que vencem tempos difíceis precisam entender a sua identidade. A identidade sua precisa ser trabalhada na sua casa. Pai, mãe, se você não trabalha a identidade disso dentro da sua casa, passe a trabalhar. Mostre para o seu filho, mostre para o seu marido, aquele que ainda não é convertido, para a sua esposa que não é convertida, a identidade dela. O segundo ponto que a gente aprende aqui é o comportamento. Capítulo 4, versículo 17. Isto, portanto, digo eu no Senhor e testifico, não viva mais como os gentios, que vivem na vaidade de seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem pela natureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregam à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Meu irmão, famílias que vencem tempos difíceis não tem como ter comportamentos do velho homem. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Tá entendendo? Diga amém. Não tem como. Se você é convertido, se aquele velho homem morreu nas águas batismais, não tem como tu ficar lá ressuscitando ele o tempo todo. Famílias que vencem tempos difíceis, os componentes não podem ter o comportamento do velho homem. Versículo 22, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos, eu já falei, já ensinei, a deixar o lado da velha natureza, que se instruídos, a natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito de entendimento de vocês, e a ser revestida da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça, retidão, precedentes da verdade. Meus irmãos, eu oro muito, e eu gostaria muito que os irmãos me ajudassem em oração pela conversão dos meus filhos, Arthur e Ágata. Eles precisam se converter, irmãos, porque eles são a pura essência do velho homem, do nosso velho homem, do nosso pecado. Arthur hoje me acorda, e aí já determinei lá em casa, eles não podem ver desenhos se eu não autorizar. Por quê? Por vários motivos, desenho, aquela coisa toda, mas além disso tudo, vocês sabem do quadro do meu filho, do Teia, ele fica muito agitado, ele deixa de prestar atenção nas coisas, então eu controlo o tempo de televisão lá em casa, tipo 20 minutos no máximo. Hoje eu e Vanessa estamos de folga, a Vanessa já está de férias, acordamos mais tarde. E aí a Vanessa falou assim, ó, eles estão quietos lá embaixo porque estão vendo televisão. Irmãos, eu abri a porta devagarinho, a televisão está ligada. A Vanessa saiu, quando a Vanessa saiu, o Arthur foi lá e pum, desligou a televisão. Percebam a pura expressão da raiz adâmica que mora no meu e no teu coração e já é inserido neles desde pequeno. Deixei o dia passar, porque eu sabia que ele ia me pedir para ver televisão. Chegou perto da hora do almoço, vem Arthur, papai, posso ver televisão? Aí eu, não, porque você já viu televisão hoje. E eu falei para você o quê? Aí ele que só posso ver televisão
depois que você deixar. E por que você viu televisão então de manhã? Aí ele parou assim, aí falou assim, eu só vi um desenho, a Agatha viu 40. Quem foi que falou isso, irmão? No passado, quem foi? Adão. Olha só, irmão, que ministração, como é que isso trabalha no nosso coração, como é que isso nos edifica, porque eu identifico nele o pecado que eu não quero mais praticar, e eu, inclusive, identifico nele o quanto eu preciso todos os dias fazer devocional, orar por ele, porque se eu perder esse menino, ele vai pro inferno, porque a carne dele conduz a isso. Aí eu falei assim, Arthur, o pecado, o erro da Agatha a gente resolve depois, eu vou resolver. Mas por que você viu o desenho? Aí ele, eu não queria ver, mas a tia Cleide me obrigou a ver. Tipo assim, a mulher que tu me deste, a mulher que tu contrataste para esta casa, me conduziu a ver o pecado. Pastor, meu irmão, é assim ou não é, irmão? Somos nós. Meu irmão, não tem como você passar por dificuldades, a família vencer tempos difíceis com o mesmo procedimento de quando você era do mundo. Quando você vivia só na carne, as crianças vivem só na carne, eles não têm entendimento ainda para ter o Espírito Santo, para aceitar, né, para controlar, eles são carne pura. Agora, Arthur e Agatha vindo da escola, eles atrás, eles estavam discutindo quem era o maior. Arthur, eu sou o mais velho, eu sou o maior. Aí ela, Agatha, 3 anos, fiz anteontem. Você não é grande em nada, eu sou a maior. Quem foi que falou isso? Os discípulos. Pai, quem vai ser maior no reino dos céus? Olha, meu irmão, não tem como vencer tempos difíceis sem antes mudar o procedimento. Não tem como se comportar como se comportava antes. E aí, eu consigo sentir, eu sou muito imaginário, né? Eu gosto, minha imaginação é muito fértil. Eu vou até pular um pouco para a gente já concluir, mas no capítulo 5, versículo 14, Paulo, desperta-te, você que está dormindo, levanta-te entre os mortos e Cristo iluminará. Paulo gritando, meu irmão, dá para imaginar que Paulo gritando, desperta, até quando você vai viver esses procedimentos, esses comportamentos? Até quando, meu irmão, vamos viver esse estado letárgico que temos vivido? Eu preguei, não tem muito tempo, sobre não ser quente nem frio, ou melhor, ser quente ou ser frio, né? Não ser morno, lá com a igreja lá de Laodiceia, porque quente e frio, eu expliquei isso na pregação, tem suas funções, né? Frio refresca, quente era térmico, né? Era para, como que é? Medicinal, né? Então trazia cura ali. O morno que não servia para nada. Meu irmão, a gente tem visto um monte de cristão que não serve para nada. Aqui, pensa aqui comigo, irmãos, tu acha, seja sincero, faça uma autoavaliação, tu acha que Deus criou os céus e a terra, depois o pecado entrou no mundo, aí ele manda os profetas brigam com autoridades da época, com reis, e discutiam, entregavam sua vida. Aí Deus vai, prepara, manda o seu filho, Jesus Cristo, que morre na cruz, o sangue dele vertido na cruz do Calvário. Depois vem os apóstolos e os discípulos, dão continuidade ao evangelho, morrem todos eles, fora só João que não, né, que morreu de morte morrida, mas o resto foi tudo morte matada. Para você viver essa vida, irmão, para vir para a igreja só quarta e domingo, isso me doeu muito quando eu vi isso, sabia? Porque assim, por muito tempo a gente vive essa vida aí. Eu tenho 34 anos de idade, 34 anos de cristão por muitos anos. Eu vinha para a igreja quarta-feira, dava meu dízimo, ia domingo de manhã, domingo de noite, no evangelismo quando dava. Será que tudo isso que Deus fez e preparou é somente para a gente vir para a igreja domingo? É só isso? Não tem mais nada. É só para isso mesmo. Tudo que Deus fez e faz na humanidade é só para a gente vir para a igreja domingo. Tá bom, o que a gente está fazendo aqui agora tá bom. Marcamos ali e, Senhor, imagina aí, Paulo, Pedro, Tiago, João, Abraão, Isaac, Jacó, José. Imagina eles no céu olhando para a gente assim. Deve ser uma brincadeira para vocês, né? Eu fiz tudo isso e a gente está aí, nosso século está aí, a gente vivendo assim essa vida. Não tem como a gente continuar vivendo com os mesmos procedimentos. E aí, entra o capítulo 6. Pulei um pouco, né? Então, pensamento, comportamento, relacionamento. E aí no capítulo 6, versículo 2, diz assim: honre o seu pai e sua mãe.
que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma vida longa. Não, desculpa, capítulo 5, versículo 22. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu marido, como o Senhor. Aqui eu achei interessante. Aqui eu vou ter uma discussão com o Paulo quando chegar lá no céu. Porque, tipo assim, ele, em vez de ajudar nós, não, ele chicoteou os homens. Até na hora que ele fala com a mulher, ele dá uma catucada nos homens. Reparem comigo. Imagina aqui, um homem e uma mulher, né? Aqui, ele nas instruções. A ele, mulheres, esposas, cada um de vocês sejam sujeitos ao seu marido como o Senhor. Aí ele vira para o marido e fala assim, ó, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja. Dá vontade de falar assim, não, calma, Paulo, vai chegar na minha vez, continua aí falando para a mulher, não parece isso? Calma aí, Paulo, calma aí. E nem na hora que ele está instruindo ela, ele deixa a gente de lado. Já na instrução dela, no versículo que instrui a mulher, ele já, o marido. Sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa esteja sujeita em tudo ao seu marido. Aí agora vem, do versículo 25 ao 33, só lapada. Maridos, cada um de vocês ama a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ou seja, temos que amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Se sacrificando, se dedicando. Meus irmãos, famílias que vencem tempos difíceis, jantam esse bloco aqui, ó, do 22 ao 33, sabem exatamente qual é a sua função. Muitas famílias padecem, no mínimo de dificuldade, porque os papéis estão invertidos. Mulher, seja submissa ao homem, sob a mesma missão. Homem, tudo é contigo agora. Tu que tem que honrar, tu que tem que proteger, tu que tem que ser o provedor, tu que tem que proteger, tem que fazer. E aí, eu vou pular porque já não tem mais tempo. Depois a gente pode até, talvez, fazer uma série de estudo. O pastor Isaías sabe muito mais do que eu. Aqui ele pode prosseguir aqui, discorrendo um texto desse. Mas eu queria só destacar aqui, ó, versículo 4. E vocês, pais, no capítulo 6, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-lo na disciplina e na demonstração do Senhor. Quando eu li esse versículo 4 do capítulo 6, eu achava assim, poxa, até que enfim, né? Agora é uma chicotada para os dois, vocês pais, mas não. Pais aqui no grego é pateres, é pais, eu e Vito. Porque no português, eu e Vito somos pais, certo? Sim ou não? Se tivéssemos que fazer uma redação aqui citando eu e Vito, porque dois jovens lá da igreja, eu me coloquei como jovem, né? Aí, dois jovens lá na igreja são pais. Se eu tivesse que botar eu e Natália, são pais também. No grego, não. Mãe é materes, meteres, e pais é pateres. Quando é pai e mãe, é pai e mãe, como está aqui no capítulo também. Então, os pais aqui, é Paulo falando para os pais. Homens, vocês não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-lo na disciplina e na demonstração do Senhor. De quem é a responsabilidade de criar os filhos no caminho do Senhor? De quem é? Dos homens. As mulheres ajudam, as mulheres edificam a casa, mas de quem vai prestar conta dos filhos? Quem é? Os pais, os homens. Meus irmãos, famílias que passam tempos difíceis e suportam tempos difíceis sabem exatamente qual é a função de cada um. Famílias que passam tempos difíceis sabem da sua identidade. Famílias que passam tempos difíceis não se comportam mais como um velho homem, mas sim como nova criatura no Senhor. Não participam de conversas torpes, não falam sobre pornografia, não praticam a pornografia, não têm desejo desenfreado pela carne. Famílias que passam tempos difíceis e suportam tempos difíceis não são mentirosos, não são lascívios, entendem que tudo que fazem é para o Senhor. Famílias que suportam tempos difíceis entendem qual é a função de cada um dentro do seu lar. E por fim, aí sim, irmãos, chegamos ao final do filme, versículo 10 do capítulo 6. Aí, depois que você montou toda essa estrutura, depois que você lhe deu a tua identidade, depois que você reviu o seu procedimento, depois que você está analisando as funções dentro do seu lar e você está executando-a bem, principalmente os homens, se posicionando como homem sacerdote do lar, aí, quanto ao mais, irmãos,
Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o espírito, né? Não é nossa carne nem contra o sangue, mas contra as potestades. Por isso, versículo 13, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabalável. Portanto, fiquem firmes. Esse firme aqui é em posição. Lá nas Forças Armadas, a gente tem um comando que é cobrir firme. A gente fica firme, em posição. Fiquem firmes. Protejam tudo isso que vocês criaram. Protejam tudo isso que vocês construíram. Proteger isso que é construir é voltar lá de novo. E sempre revisar cada procedimento desse. Cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça, tenham os pés calçados com a preparação do evangelho, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, que todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem toda a perseverança e súplica por todos os santos. Por fim, meus irmãos, vivam uma vida de oração, de busca da palavra, de revisão da identidade, de procedimentos e de função no seu lar. E aí sim seremos famílias que venceremos tempos difíceis. Que Deus possa completar em nossos corações aquilo que Ele tinha para nós a essa noite. Amém?